Israel tinha 12 filhos, 12 nomes. E quando as 12 tribos foram listadas e a terra prometida foi dividida entre elas, o nome José não estava lá. O homem que salvou o Egito da fome. O homem que salvou os próprios irmãos que o haviam vendido como escravo. O favorito de Jacó, o sonhador que se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo conhecido. E o seu nome não aparece entre as tribos de Israel. A pergunta que qualquer leitor atento faz é imediata. O que aconteceu? A resposta é uma das cenas mais densas emocionalmente de todo o Gênesis. E revela algo sobre a forma como a misericórdia e o amor paterno podem reescrever a história de uma família para sempre. Para entender por que a tribo de José não existe, é necessário entender primeiro o que as tribos de Israel eram e como o sistema tribal funcionava no mundo do Antigo Oriente Próximo. Uma tribo não era apenas um grupo de pessoas com o mesmo sobrenome. Era uma unidade territorial, jurídica, religiosa e econômica. Era a estrutura que determinava onde uma família vivia, de qual terra tirava o sustento, com qual grupo guerreava, em qual localidade construía o seu altar. Quando a terra de Canaã foi conquistada sob Josué, a divisão entre as tribos foi a decisão mais consequente que aquela geração tomou, porque definia o futuro de cada família por gerações. Ter o seu nome entre as tribos era ter uma herança concreta, mensurável, plantável, habitável. O sistema das 12 tribos de Israel remonta diretamente aos 12 filhos de Jacó, chamado Israel, após o episódio do wrestling com o anjo em Gênesis 32, 28. Os nomes dos 12 filhos de Jacó eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia. Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel. Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. E os 2 filhos de Raquel, a esposa amada, José e Benjamim. 12 nomes, 12 filhos. E a expectativa natural era de 12 tribos correspondentes. Mas a matemática não fecharia dessa forma. E a razão pela qual não fecha é uma história que começa no Egito, décadas antes da divisão da terra, numa cama de morte, onde um homem cego e muito velho fez uma declaração legal que mudou a estrutura da herança familiar para sempre. Jacó havia descido ao Egito no final da sua vida, quando a fome em Canaã havia se tornado insuportável e quando descobriu que o filho que havia considerado morto por 22 anos estava não apenas vivo, mas governando o maior império do mundo conhecido. Gênesis 45, 26, 28, registra o impacto da notícia em Jacó. O coração desfaleceu-lhe, porque não acreditava neles. Mas quando lhe contaram todas as palavras de José que lhe havia falado, e quando viu os carros que José havia mandado para o transportar, o espírito de Jacó, seu pai, reviveu. Israel disse: "É bastante. José, meu filho, ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra." A cena é de um pai que ressuscita emocionalmente depois de décadas de luto. Jacó passou os últimos 17 anos de sua vida no Egito, na terra de Gósen, com José perto dele. 17 anos, o mesmo número de anos que José havia vivido na casa de Jacó antes de ser vendido pelos irmãos. O texto de Gênesis 47, 28 registra esse detalhe com a precisão de quem percebeu a simetria. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. A vida do pai havia sido espelhada pela vida do filho em 2 metades quase iguais. 17 anos com ele, 22 sem ele, 17 com ele novamente. Quando Jacó sentiu que a morte se aproximava, chamou José. Gênesis 47, 29 e 31 descreve o momento. Israel estava próximo de morrer e chamou seu filho José e disse-lhe: "Se achei graça em teus olhos, põe a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de misericórdia e verdade. Não me enterres no Egito." José prometeu. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama.
Pouco depois, alguém disse a José que seu pai estava enfermo. José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Gênesis 48, 1. A cena que se seguiu é uma das mais densas juridicamente e mais intensas emocionalmente de todo o livro do Gênesis. José havia tido 2 filhos no Egito, com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Gênesis 41, 50-52 registra os seus nomes e os significados que José havia escolhido. O primeiro chamou Manassés, porque Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. O segundo chamou Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Os 2 nomes eram testemunhos pessoais, a memória do sofrimento e a gratidão pelo crescimento. Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo. E em qualquer sistema de herança do Antigo Oriente Próximo, a primogenitura do filho mais velho era sagrada e quase irrevogável. Quando José entrou com os 2 filhos no quarto do pai doente, Jacó se esforçou e sentou-se na cama. Gênesis 48, 2. E então fez algo que José provavelmente não esperava. Em vez de simplesmente abençoar os netos antes de morrer, gesto que seria normal e esperado, Jacó fez uma declaração legal formal. Gênesis 48, 5, 6 registra as suas palavras exatas. E agora, teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão o são. Mas os teus filhos que gerares depois deles serão teus. Pelo nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Jacó estava adotando os filhos de José. Adoção formal, legal, com consequências hereditárias imediatas. Efraim e Manassés não seriam mais netos de Jacó, seriam filhos de Jacó, no mesmo nível jurídico e hereditário de Ruben, Simeão, Levi, Judá e todos os outros filhos. Isso significava que cada um deles receberia a herança de um filho, não a herança de um neto. E significava que José, o pai biológico, deixaria de existir juridicamente como filho com direito à herança territorial própria. Porque a sua herança havia sido distribuída entre os 2 filhos, que agora eram legalmente filhos de Jacó. Por que Jacó fez isso? O texto não explica explicitamente, mas o contexto fornece camadas de resposta que os leitores do Antigo Testamento reconheceriam. A primeira camada é a da bênção dupla. No sistema de herança do Antigo Oriente Próximo, o filho mais velho recebia uma porção dupla da herança. Deuteronômio 21, 17. Codifica explicitamente esse princípio. Ele lhe dará a porção dobrada de tudo o que tiver. O filho mais velho de Jacó era Ruben, mas Ruben havia perdido a sua primogenitura por ter ido à cama de Bila, concubina do pai. Gênesis 35, 22, confirmado em 1 Crônicas 5, 1. A primogenitura havia passado para outro. E ao adotar os 2 filhos de José e dar a cada um a herança de um filho inteiro, Jacó estava efetivamente dando a José a porção dupla que cabia ao primogênito. José estava recebendo, através dos seus filhos, o dobro do que qualquer outro filho receberia. Era a bênção do primogênito, redistribuída de forma que preservava o amor particular de Jacó por José, sem violar completamente a ordem dos outros irmãos. A segunda camada é a da memória. Ao fazer Efraim e Manassés filhos legais seus, Jacó garantia que o nome de José não desapareceria do mapa de Israel, mas apareceria 2 vezes. O que parece à primeira vista uma eliminação do nome é na verdade uma multiplicação. José não teria uma tribo, teria 2. E essas 2 tribos, ao longo de toda a história subsequente de Israel, seriam constantemente identificadas como a casa de José ou filhos de José nos textos proféticos. Ezequiel 37, 16, na visão dos 2 paus que se unem, menciona explicitamente o pau de José, na mão de Efraim.
O nome de José persistiu nos textos proféticos, políticos e históricos